Oi, turma, tudo bem? Para essa semana de aula, nós vamos estudar o tema sobre liderança. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, vamos começar. Logo de início, o que é ser líder? Para um pouco esse vídeo, pensa a respeito. O que é ser líder para você? Que figuras você identifica como figuras de liderança em suas vidas? De repente, um professor, uma professora, um pai, a mãe, enfim, aquele colega de serviço. E por quê? Tente refletir sobre isso. Quando a gente pensa sobre liderança, a gente pode dizer que, de repente, o líder, né, o presidente de um país é considerado um líder desse país? Pode ser que sim. Se a gente considerar a questão da representatividade, que ele foi um líder eleito. Então, ele representa, ao menos, uma parte, né, da sociedade que votou nele, certo? É um tipo de liderança, ok? Ele é um símbolo, ele representa um país. Todo mundo já assistiu, né, aqueles filmes americanos em que tem as líderes de torcida, né? E olha esse nome, né? Que coisa curiosa. Líder de torcida, o que, que isso significa? Né? Se a gente for parar para pensar no o que está acontecendo, são geralmente escolas, né, ou faculdades também, está tendo um jogo e tem as animadoras, tanto animadoras de torcida, mas elas também conseguem animar o time para que continue empenhado e jogando. Então, é interessante quando a gente pensa, né, esses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né, de liderança. O presidente, né? Quais aspectos a gente pode ver na figura dele de liderança, tá? E também no caso das líderes de torcidas, né? Elas estão incentivando, elas estão motivando o time e incentivando a torcida a torcer cada vez mais para esse time. Então, se a gente for parar para pensar, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer alguns tipos de lideranças, né? Algumas características. Ser líder, a gente não pode definir com apenas um conceito ou com apenas uma característica, tá? Ser líder envolve muitos aspectos, tá? Muitas características em conjunto. Um exemplo disso, eu trago aqui para vocês, tá? Uma citação de Nelson Mandela. Nelson Mandela, como muitos devem saber, tá? Lutou pelo fim da segregação racial e também pela libertação, tá? Do seu país da dominação colonial, ok? Então, o que acontece? Nelson Mandela, ele é um símbolo, tá? Um símbolo de luta, um símbolo pela paz, um símbolo de luta pelas questões raciais mesmo, tá? Mas também um símbolo que envolve o país, a unidade do país. E ele nos deixou essa seguinte frase: é melhor liderar a partir da retaguarda e colocar outros à frente, especialmente quando estamos a celebrar uma vitória por algo de muito bom que aconteceu. Mas deves tomar a linha de frente quando há perigo. Desta forma, as pessoas irão apreciar a tua liderança. Certo? O que isso quer dizer? De novo, para o vídeo um pouquinho e tenta refletir a respeito, tá? Nelson Mandela, nessa frase, ele está querendo passar o seguinte: liderar não é apenas você estar na frente de tudo, tá? Você deve dar autonomia para que outras pessoas também tomem essas decisões. Mas quando a gente estiver diante de uma situação difícil, né, de um problema, né, esse líder ele deve tomar a frente, tá? E aí ele vai resolver essa situação. Ok? Então, eu trouxe para vocês, nesse início da nossa aula, uns 3 exemplos de liderança, pelo menos para a gente refletir o que é ser líder, né? O que é liderança. A gente, tá? Eu trouxe aqui, então, para vocês uma recomendação do filme O Diabo Veste Prada, tá? Nós temos uma jornalista recém-formada, pela atriz Anne Hathaway, ok? E ela vai procurar emprego na cidade de Nova York. Ela acaba conseguindo emprego em uma revista de moda. Okay? Não era bem a intenção dela, mas ela se sai muito bem. O que é interessante nesse filme é o tipo de liderança da chefe dela, que é a Miranda Presley, ok? Quem puder, ou se você já assistiu, né, mas quem puder, assista. Conheça, para que vocês possam ver esse tipo de liderança da Miranda e principalmente o modo como a personagem da Anne Hathaway reage em relação a isso, tá bom? Um outro exemplo também que eu trago para vocês é o exemplo da série aqui, La Casa de Papel, uma série feita na Espanha, tá? Em que você tem um professor e ele, né, junta alguns ladrões para poder roubar a Casa da Moeda lá da Espanha. E é muito interessante esse tipo de liderança dele, porque ele é um líder que está sempre adiante, ele sempre prevê inúmeras situações que podem acontecer diante deste roubo, tá?
recomendo também para vocês que assistam essa série. Ela tá disponível, ela é, né, do catálogo da Netflix e tá lá disponível. Se eu não me engano, vai sair, ou já saiu a 5ª temporada, tá bom? Mas vamos prosseguir então com a nossa aula de hoje. Volto a vocês. O que é ser líder? Se a gente for pensar o conceito, tá? A liderança nada mais é do que um ato ou habilidade de liderar, dirigir, conduzir e orientar. Inspirar confiança nas pessoas, de modo que elas se sintam estimuladas e influenciadas a alcançar os desafios e as metas propostas. Ou seja, essa influência ela pode ser imposta por uma posição hierárquica, ok? Então, eu sou professora, eu tenho os meus coordenadores, eu tenho meu gerente e por aí vai indo. Ela pode ser dessa forma hierárquica ou ela pode ser de uma maneira natural, tá? Inerente à posição em que a pessoa ela ocupa dentro da organização. Então, voltando aos 3 exemplos que eu trouxe anteriormente, ok? O presidente. O que o presidente de um país geralmente ele faz? Né? O seu dever é dirigir o país, né? É conduzir o nosso país. Ok, então nós temos, né, dentro do conceito de liderança, características que são esperadas para um presidente. Okay? Se a gente for pensar um líder de torcidas, líderes de torcida que eu apresentei para vocês, qual é a características delas dentro aqui desse conceito de liderança que eu trouxe para vocês? Né? As líderes de torcida, elas estão lá para inspirar, ok? Então, é um tipo de liderança você inspirar outras pessoas também, ok? E influenciar. Quando a gente for pensar em Nelson Mandela está lá. Ele está liderando, ele está conduzindo, ele está orientando as pessoas, ele está inspirando, ele está influenciando essas pessoas. Então, são características de liderança que a gente consegue encontrar, né, nesses 3 exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Então, uma coisa que é interessante falar sobre liderança é que há alguns principais estilos de liderança. São eles, né? Eu coloquei aqui pelo menos 5, tá? Pra gente estudar nessa aula. A autocracia, a democracia, o estilo liberal, o situacional e o coach. Então, vamos com calma dar uma olhada em cada um deles. O tipo de liderança não é uma autocracia, um tipo de liderança mais autocrática. O que isso quer dizer, né? O líder, ele então é visto como o centro de todas as atenções e, consequentemente, de todas as decisões, tá? Então, o poder está centrado nele e praticamente não há participação dos seus liderados, ok? Então, a gente tem esse modelo de liderança em que o líder ele vai determinar todas as ações da empresa e ele não quer ouvir, né, o que as outras pessoas têm a dizer ou até mesmo alguma ideia que algum funcionário tenha a ter. Somente ele pensa nas situações e somente ele resolve e ele determina, ele delega funções para cada um, que cada um tem que fazer porque ele é o líder. Geralmente a gente encontra isso em algumas empresas, escolas também a gente encontra esse tipo de liderança autocrática. Certo? Certamente vocês devem estar pensando aí, maquinando em algumas situações que vocês já presenciaram esse tipo de liderança, ok? Por outro lado, nós também vamos ter o líder democrático. O que é, então, líder democrático? É aquele, então, que vai ter o foco na equipe e no bem-estar coletivo. Ele inclui os liderados na tomada da decisão e desenvolve os seus profissionais e oferece reais oportunidades de crescimento. Ou seja, esse líder, esse modo de liderança, ele considera que cada pessoa possui a sua individualidade, cada pessoa possui as suas características. Desse modo, eu posso ouvir, na verdade, eu preciso ouvir o que cada um tem a me dizer, porque com isso eu consigo agregar as minhas funções, eu consigo agregar a minha empresa. Tem pessoas que têm uma habilidade enorme para se comunicar, elas não são tímidas, não são retraídas, muito pelo contrário, elas são extrovertidas. Então, não adianta eu passar essa tarefa para uma pessoa que é mais tímida e que é muito boa, de repente, na digitação de documento, na escrita de documentos. Então, o líder democrático, ele sabe enxergar, tá, dentro do ambiente de trabalho, as características de cada um dos seus funcionários e ele ouve cada um delas. Por quê? Sabe que o melhor para cada um também vai ser o melhor para a equipe, tá? Então, ele vai considerar essas novas ideias, ele vai ter um foco maior no desenvolvimento desse profissional, de modo que o profissional também possa crescer dentro da organização. Se o profissional cresce dentro da organização, a organização ganha com esse funcionário, estando cada vez mais qualificado, cada vez mais profissionalizado ali dentro, tá bom? Um outro exemplo, um tipo de liderança liberal, né? O que isso quer dizer? É uma liderança que vai estimular principalmente a autonomia, ok? Então, o líder liberal, ele não vai ficar em cima do funcionário, ele não vai
pegar no pé desse funcionário, tá? Pelo contrário, ele vai entender que os profissionais, eles são maduros e qualificados, eles são capazes o suficiente para se autogerenciar, ok? E eu não preciso ter aquela supervisão direta em cima dos meus funcionários. Eu passo uma função, meus funcionários sabem o que tem que fazer, sabem como vão fazer, dependendo de se tiverem alguma dúvida, eles vão me procurar. Eu não preciso ficar em cima desse meu funcionário, ok? É um tipo de liderança também muito interessante, né? Você estimula a autonomia, você estimula que seus funcionários, eles encontrem meios, até mesmo meios mais adequados para suas próprias características, para desenvolver determinada função, determinada tarefa dentro da organização, tá bom? Então, nosso quarto tipo de liderança, nós vamos ter o líder situacional, tá? Então, eu coloquei também aqui para vocês um exemplo desse tipo de liderança, tá? O foco vai ser nas situações e no nível de maturidade dos profissionais. O perfil do líder situacional é daquele que consegue se ajustar com mais rapidez, agilidade, estratégia, inteligência e assertividade conforme cada demanda específica. Então, esse tipo de liderança, ele vai trabalhar tendo em mente uma tarefa específica, uma situação específica, uma demanda do momento. Então, nós estamos caminhando, né, para o fim do ano, sabemos que é um período de aumento, né, de vendas, tanto de roupas, mas também de panetone. Então, o líder, ele vai trabalhar com essa demanda que está crescendo. Então, o que eu posso fazer, né, para atingir os objetivos da empresa em relação a essa situação, em relação a essa demanda que está crescendo no momento, ok? O foco dele está em uma situação por vez. O foco dele está em cada situação que está acontecendo na empresa. Então, eu não vou me preocupar, de repente, com o que vai acontecer em janeiro, porque o meu foco está nesse fim de ano aqui, que nós estamos caminhando para dezembro. E por fim, nós vamos ter um tipo de liderança no estilo coach, que está sendo muito abordada ultimamente, ok? Então, esse estilo de liderança coach, o foco dele também vai ser nas pessoas, mas principalmente nos resultados. O papel do líder é identificar, treinar e desenvolver uma equipe de profissionais em alinhamento com competências, fazendo com que o potencial dele seja infinito para alcançar os resultados da organização. O que isso quer dizer? Então, eu tenho um tipo de liderança nesse estilo coach, tá? O foco vai ser na pessoa. O que o meu profissional precisa, de repente, desenvolver, né? Mais quais habilidades ele deve treinar ou até mesmo aprimorar para melhorar, para se tornar um profissional mais completo, para que com isso tanto o meu profissional como a minha organização consiga atingir determinado objetivo. Eu listei aqui para vocês essa reportagem, não saiu aqui, mas ela é do site da UOL, tá? Ela listou 10 principais características de um bom líder. Ele perguntou na rua para algumas pessoas, tá? E dentre as características são essas aqui. Um bom líder, ele deve saber inspirar outras pessoas, ele deve ter ética, né? Então, se a gente for parar para pensar, o que é ter ética? A ética está muito relacionada à minha postura, o meu posicionamento. Eu vejo uma situação, como que eu vou reagir diante dessa situação, tá? Então, eu vejo que uma pessoa está roubando a carteira de uma outra na rua. O que eu vou fazer? Eu vou me calar, eu vou tentar chamar atenção, eu vou repreender, certo? A ética está muito relacionada com o modo como eu vou agir diante de determinadas situações, ok? Então, ser líder é você agir com ética, agir com integridade e com caráter, saber separar as situações. Então, eu tenho 2 funcionários que eu me dou muito bem dentro da minha empresa e esses 2 funcionários estão brigando. Eu tenho que ser ético em relação a isso. Como que eu vou agir? Eu não posso favorecer aquele com quem, de repente, eu tenha maior afinidade. Muito pelo contrário, tá? Eu tenho que ser uma pessoa, inclusive, justa. Conversar em relação ao que está gerando problema entre eles, discutir e tentar resolver, encontrar uma solução para isso da melhor maneira possível, sem prejudicar ambos os lados. Tá? Outra característica de um bom líder é a capacidade de tomar decisões. 4, capacidade de identificar e desenvolver talentos. É aquilo que eu falei, cada funcionário ele possui as suas características. Então, como que eu posso aprimorar o que o meu funcionário tem de melhor? O que eu posso fazer para que o meu funcionário ele se sinta cada vez mais motivado, cada vez mais contente em trabalhar ali, ao ponto de crescer dentro da empresa e se aprimorar, certo? Um líder também tem a capacidade de influenciar outras pessoas, tá? O caso do Nelson Mandela. Um líder, ele sabe enxergar o todo, ele tem uma visão macro. Eu não posso pensar, tem uma situação para resolver, eu não posso pensá-la aqui, tá? Nesse espaço pequeno e fechado da minha empresa. Eu preciso pensar ela com um olhar muito mais amplo, tá? Com um olhar em que eu veja todas as
possibilidades, todos os contras, qualquer situação que possa vir a atrapalhar, inclusive, o meu negócio. O líder, ele tem que ter uma boa comunicação, afinal, né, ele tem que se comunicar com os seus funcionários, ele tem que se comunicar com a equipe da gerência, ele tem que se comunicar com fornecedores, com clientes. Então, uma boa comunicação para um líder é essencial. O líder também tem que ter a capacidade de planejamento antecipado, aquilo que eu falei para vocês, né? Enxergar o todo. Então, eu estou vendo que o fim de ano está chegando. Nós precisamos aumentar nossas vendas. O que é que eu posso fazer? Tá? E aí eu vou seguir os passos do planejamento que eu passei para vocês algumas aulas atrás, inclusive do plano de negócios, ok? Eu sei que o fim de ano está chegando, não adianta de repente eu começar a fazer Colomba Pascal. Ainda está cedo. Qual é a minha primeira demanda? A do panetone. Certo? Outra coisa, um bom líder tem que saber ouvir. Se a gente for parar para pensar no líder democrático, líder liberal, líder situacional e até mesmo coach, tá? A gente está vendo pessoas que entendem que outros, né, aqueles que trabalham com eles, também possuem ideias, possuem características, né? Eles que estão ali no dia a dia da empresa. Então, por que não ouvir o que essas pessoas têm a dizer, porque isso tudo vai agregar muito na nossa organização. E em 10º lugar, um líder ele tem que saber tem que ser dinâmico, ele tem que saber lidar com as situações de uma maneira muito ágil, mas também de uma maneira muito precisa. Outra coisa que é importante a gente falar sobre líderes, tá? Existem alguns tipos de liderança. Eu trouxe aqui principalmente 2 tipos de liderança, tá? Que é interessante a gente analisar com o que nós já vimos até agora, tá? Com o modelo de liderança autocrático, democrático, situacional, liberal, coach, tá? A gente geralmente vai ver alguns tipos, né? Algumas orientações de liderança. Então, eu vou ter aquele líder diretivo, em que o foco dele vai ser nos resultados, principalmente com uma rápida ação e pouca análise de informação e alternativas, ok? Entenda, não é incorreto você agir dessa maneira, tá? O líder, ele tem sim o foco no resultado, até porque às vezes uma demanda, uma tarefa, ela surge inesperadamente e você precisa atingir o objetivo e ponto final, ok? Só que o líder diretivo, ele vai agir de uma maneira rápida, ok? Ele vai reagir em relação a essa nova tarefa de uma maneira muito rápida, tá? E o foco dele vai ser no resultado, de forma que talvez ele não tenha tempo suficiente para ouvir aqueles com quem ele está trabalhando, ok? Então, muitas vezes é capaz da gente encontrar esse tipo de liderança em um modelo de líder mais autocrático, em que ele centraliza o poder nas mãos dele mesmo. Okay? Por outro lado, a gente vai ter um tipo de liderança mais analítico, tá? Então, ele vai efetuar as ações através de uma análise detalhada, com grande quantidade de informação e respectivas soluções, originando vários resultados que podem dificultar a decisão final. Entenda. Tá? Aqui é engraçado porque nós temos 2 tipos de liderança, 2 tipos de líderes. E vocês podem pensar assim, nossa, mas os dois possuem pontos positivos e pontos negativos. Muito bem, essa é a intenção. O líder analítico, diferente do líder diretivo, ele vai sempre buscar muitas informações para tentar ter para tentar atingir a maior quantidade, tá, de possibilidade. Por quê? Ele sempre vai pensar nos prós e nos contras, ele vai pensar em tudo que pode acontecer e tudo que não pode acontecer para uma empresa. Isso é muito interessante? Sim, é muito interessante, mas ao mesmo tempo não é extremamente prático. Okay? Então, ele vai ouvir outras pessoas? Possivelmente, ele vai ouvir outras pessoas, porque ele vai tentar saber o que cada um pensa a respeito daquilo. Dessa forma, esse tipo de liderança não vai ser de uma ação extremamente rápida, muito pelo contrário, vai demandar um tempo para você refletir e então escolher a decisão correta. Okay? Isso pode, como eu mostrei aqui para vocês, dificultar a decisão final. Tá? Então, esse tipo de liderança mais analítico, você tem com tarefas ou até mesmo com demandas que tem um tempo muito maior para você decidir o que precisa fazer e aí começar o planejamento. Okay? O ponto de vista diretivo, eu tenho uma tarefa, uma ação ali inesperada, eu preciso agir rápido em relação a ela. Então, nós temos esses 2 focos de liderança que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Mas também nós temos o foco pragmático e expressivo. Então,
Por fim, para a gente poder dar uma finalizada nessa nossa aula de hoje, um conceito aqui de liderança. O líder empreendedor, ele deve ser capaz, então, de desenvolver os talentos e as competências do grupo na busca dos objetivos comuns que se pretendem alcançar. Ele desperta no grupo ou na comunidade o ideal coletivo e mobiliza para juntos concretizá-lo, ajudando as pessoas a identificarem as próprias necessidades e a unirem forças em torno de objetivos comuns. Ou seja, tá, esse nosso curso de gestão de negócios, vocês estão, estudando, trabalhando para que futuramente vocês se tornem gestores, tá? Então é interessante a gente ter em mente os tipos de lideranças que existem e como que é um líder empreendedor, tá? Então é aquele em que vai desenvolver talento e as competências do grupo a qual ele está ali trabalhando, tá? Vocês podem, obviamente, escolher o tipo de líder que vocês querem ser, tá? Mas isso também vai determinar o tipo de empresa que você terá. Que existem algumas diferenças entre um líder e um chefe, tá? Então, com o tempo, as empresas elas perceberam que, como cada pessoa possui essas características, possui essa individualidade, eu não posso agir de uma maneira simplesmente autoritária. É claro, inclusive levando em consideração a citação de Nelson Mandela, o líder ele precisa tomar a sua posição de líder em determinadas situações. Okay? Mas existe um abismo enorme entre o chefe e um líder. As empresas atualmente elas estão procurando funcionários muito mais dinâmicos, muito mais versáteis, ok? Inclusive o líder dessa empresa, ele deixa de ser aquele chefe autoritário e passa a ser aquele líder que trabalha junto com a equipe. Então aqui é um desenho, simples aqui para vocês, mas dá para a gente ter uma ideia. O chefe é aquele que manda, enquanto o líder é aquele que orienta. O chefe diz eu quero, eu faço, eu penso, eu. Enquanto o líder é aquele, como eu disse para vocês, trabalha junto, tá? Então, enquanto um chefe ele vai mandar você fazer uma tarefa, o líder ele vai orientar, dependendo da situação, ele vai trabalhar junto com você, ok? O chefe vai dizer vá, enquanto o líder vai dizer vamos. Um chefe ele está sempre procurando o culpado, enquanto o líder ele está acompanhando todo o processo para tentar entender em qual etapa de repente houve algum erro, tá? Alguma coisa saiu do lugar. O chefe é aquele que sempre vai fiscalizar, enquanto o líder é aquele que vai confiar em seus funcionários, na sua equipe, aquele grupo que trabalha com ele. O chefe é principalmente aquele que desmoraliza, que grita, que xinga, que humilha, enquanto o líder é aquele que assume a responsabilidade, é aquele que vai chamar para ele a responsabilidade de orientar o funcionário, de desenvolver esse funcionário, de aprimorar as habilidades dele, ok? Então, voltando aqui, que eu passei para vocês estão estudando, vão se tornar gestores ao concluir o curso, e o modo como vocês vão liderar as suas empresas ou os lugares onde vocês trabalham, vai determinar muito como essa equipe vai reagir, que tipo de líder você quer ser. E com isso, eu inclusive faço uma próxima pergunta para vocês. De novo, o que é ser líder? Depois de toda essa aula, para você, o que é ser líder? Quais figuras na sua vida você identifica como figuras de liderança? Okay? E por que isso? E quais características também vocês acham que um líder ele deve ter? Eu sei que eu falei bastante, mas é interessante ouvir, depois de toda essa videoaula, que vocês digam por si mesmo, para você, que tipo de liderança te chama mais atenção, por quê? Tá? Na sua vida pessoal, quais pessoas ou que pessoa, de repente, te passou esse espírito de liderança? Por que você considera isso? Tá bom? Tentem fazer esse exercício de reflexão. Eu vou deixar para essa semana possivelmente um pequeno exercício lá, 1 ou 2 questões no Google Formulários e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui no WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!